Ainda não é, só quando começar. Ainda não começou. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão da Estação Elevatória de Coimbra. Hoje, excepcionalmente, não é na Estação Elevatória de Coimbra, mas para que todos possam ficar descansados, está ao abrigo das águas. Aliás, porque, como sabem, a Estação Elevatória de Coimbra é das águas de Coimbra. E as águas de Coimbra sabem tratar de águas. E, portanto, apesar do maior nível de cheia nos Mondegos, da cheia do Rio Mondego, que está, de facto, causa alguma preocupação, mas até por causa da preocupação que existe, por medida de salvaguarda, nós convidamos hoje a vir aqui a um sítio que é a Livraria Almedina, onde não vai entrar água. Eu, pelo menos, vou tentar não meter. O nosso convidado de hoje, agradeço-lhe muito ter vindo, porque com este tempo, com este vendaval, veio de muito longe, veio da Casa Branca. É verdade. Não é de Washington, estão a pensar. Aliás, esse é um sítio, não é um bom sítio para vir, mas é da Casa Branca, na Alentejo, Sousel, onde ele mora. Tem um monte, é assim que se diz? É um monte em Sousel. O Afonso Cruz é o nosso convidado. Eu vou só dizer algumas palavras introdutórias, não muito. O pretexto da nossa conversa é o último livro dele, O Vício dos Livros 2, que aqui está. Significa que existe um Vício dos Livros 1 e, portanto, o Vício dos Livros é uma continuação que saiu na editora Companhia das Letras, que é do Grupo Penguin, como sabem, e saiu ano passado, 2025. É o último livro este, Afonso? Eu creio que o ano passado também saiu a Fábrica de Criadas. Não, tenho a certeza que saiu a Fábrica de Criadas. Depois deste? Talvez depois desse, sim. Fábrica de Criadas foi um conjunto de crónicas feitas para o público, certo? Não são crónicas, é um romance, é um folhetim. É um folhetim. Exato. Fábrica de Criadas, o nome é original. O Afonso Cruz nasceu na Feira da Foz, em 1961, portanto está muito bem conservado, mas entrou na vida literária apenas, eu digo apenas porque há quem entre antes, não é? Sim, também sim. Há quem entre depois, não é? O Rómulo de Carvalho começou a publicar poesia aos 50 anos, e o António Gedeão. Mas ele entrou aos 2008. Sim. 2008, portanto, com um romance intitulado A Carne de Deus. Também é um grande título, ele é muito bom em títulos. A Carne de Deus. Títulos de natureza religiosa, ele tem outro que é, também vendeu muito só por causa do título, que é Jesus Cristo não vendia cerveja. Eu tenho aqui alguns livros, eu não os tenho todos porque ele tem livros demais. Ele tem livros demais. Desde 2008 até agora, 2026, eu não exagero se é que tem 50 livros, certo? São 40 e tal, sim. Exagero, mas pouco. Arredondo para cima. O que significa que ele ganhou-lhe o jeito. Reparem, 8 mais 29 anos, não é? Tinha 37 quando começou. Sim. 37 quando começou e está a publicar uma média de 2, 3 livros por ano. No menos de 20 anos, quase 50 livros em 20 anos. Portanto, eu não sei se estamos em 2026, se já saiu algum livro. Não, mas está prestes. Eu logo vi isto. Ele cria expectativas. Não é o Vício dos Livros 3, pois não? Não, é um romance, Eu devo dizer que é dos escritores portugueses que eu considero mais originais.
já aqui tiveram em sessões vários escritores, e eu acho que o Afonso é trata assim porque isto é uma conversa informal, é uma espécie de um vendaval que surgiu na literatura portuguesa e entrou e ficou. Ele continua com esta produção, trazido lá fora, premiado, por exemplo, o Jalan teve há pouco tempo, podemos chamar isto um livro de viagens? É difícil classificar, mas sim, eu ganhou um prémio de literatura de viagens. Agora não, já foi há uns anos, sei lá, 2019. Mas isto é apenas uma dúzia de prémios que já ganhou, incluindo o prémio Camilo Castelo Branco, o prémio Mariondina Braga, certo? O prémio um prémio europeu, aquele livro do Kokoschka. O prémio da União Europeia para a literatura. O prémio da União Europeia, qual é? A boneca de Kokoschka. A boneca de Kokoschka. Estão a ver, os títulos são todos originais, o pintor debaixo do lava-loiças, e é tudo assim. Um dos livros um dos géneros, isto é um género, porque isto está organizado por secções, e já há 8 deste género. Eu até alguns comprei e não sabia se já tinha ou não. Há 8 deste género, chama-se Enciclopédia não da História Universal. E a primeira vez que eu comprei, pensei, bem, isto são histórias exóticas que eu não conhecia, coisas curiosas, passa-se lá no mundo dos aí. Depois comecei a perceber que isto era tudo inventado. Agora é que eu quero a confirmação. Isto é tudo inventado. É tudo inventado. Quase tudo inventado. Mas é inventado de uma maneira que até eu presumo isso, fui enganado de início. Quer dizer, eu pensei, isto é um país oriental, longínquo. É que é preciso, por um lado, ter lido muito. Por outro lado, ter muita imaginação para conseguir tornar plausível, tornar passível de ser real, uma coisa que é totalmente da cabeça do... Sim, curiosamente, nesses volumes da enciclopédia, por vezes os casos mais insólitos são verdadeiros. E são os outros que nos aproximam. Então não é tudo inventado. É quase tudo. Quer dizer, o mais bizarro é o real. Normalmente sim, que é aquilo que é mais inverosímil acaba por ser real. E de onde veio, vamos fazer aqui um diálogo e depois que gostava que entrassem também no diálogo, de onde veio essa necessidade de tornar tão real aquilo que é totalmente inventado? Quer dizer, a ficção é ficção e pronto, é dizer, isto de facto é ficção. Claro, mas engana. Engana, e é uma maneira de olhar para a ficção de outro modo. Ou seja, este é um exercício de amor à ficção, na verdade, ao aproximá-la tanto de uma alternativa. E esta enciclopédia é universal, diz aqui, de histórias e não de história. É uma coisa que inacabável, já vão 8 volumes disto. São 8 volumes, sim, até agora. Como umas belas capas. Os meus livros que vendem menos, qualquer dia ou os leitores se cansam ou eu me canso e, portanto, termino o projeto. Mas, entretanto, há de sair pelo menos mais um. Mas é estilo enciclopédia. Provavelmente este ano. Tem citações de autores inventados, não é? Sim, eu fui várias vezes à Wikipédia ver que era o fulano que tinha dito aquilo. O fulano que disse aquilo foi o Afonso Cruz, mas usa muitos pseudónimos. Isto é pior que o Fernando Pessoa. Dizemos, esses são mesmo pseudónimos. Pseudónimos não, são autores inventados, mas sem uma história tão complexa quanto... É uma das muitas originalidades. E então ele é um autor muito versátil porque tem romances, começou com romances, mas tem contos. Tem este tipo de literatura que eu não sei bem descrever isto. Eu também não. É uma enciclopédia inventada. Tem o que é muita literatura infantil. Sim. Muita mesmo. Uma boa parte desses quase 50 títulos é literatura infantil, que é um género que às vezes é considerado assim um bocadinho à parte, mas para ele é um género... Porquê é que meteste isso, a literatura infantil? Por vários motivos, mas... Eu não acho que existam subgéneros menores ou o que for. Aliás, até tenho alguma pena que exista esse estereótipo em relação a determinado tipo de literatura, que acontece muito, especialmente com os policiais, com a ficção científica, com a fantasia, etc. E por vezes livros que são declaradamente, ou que entram declaradamente nestes géneros, acabam por ser preteridos, ou seja, não entram nas livrarias em determinadas secções. No entanto, quando, vamos imaginar, o Crime e Castigo, que é um policial, não está nunca nos policiais. Está na secção da ficção universal, ou o que for. Se tivesse, era mais lido.
se calhar. Mas, por exemplo, Saramago tem alguns livros de fantasia, também não aparece na secção de fantasia. No entanto, não choca ninguém que o Príncipezinho ou Alice no País das Maravilhas migrem para também, ou apareçam em duas secções diferentes, no juvenil e no... Os livros que estão, são da tua autoria infantis, são também para adultos? São também para adultos. Aliás, acho que os livros que são dirigidos às crianças são livros que incluem as crianças, não excluem as crianças, mas devem ser lidos por adultos, ou seja, devem ter interesse para adultos. Se não tiverem interesse para adultos, são livros com uma grande obsolescência, porque as crianças crescem, têm mais um ano do que... vamos imaginar que o livro é para crianças com 5 anos, quando elas têm 6 já não lhes interessa o livro. E, portanto, o que é estranhíssimo. Portanto, são livros que acompanham as crianças quando crescerem. Exatamente. Ou seja, são livros que podem ser lidos por crianças e por avós. E, portanto, têm esse leque. Por esta ordem, não é? Primeiro as crianças e depois os avós. Não necessariamente. Por vezes é exatamente ao contrário. Curiosamente, muitos dos meus livros tratam de temas muito polémicos quando escrevo para crianças, não todos, mas, por exemplo... Dá exemplos para quem não conhece. Sim, Assim, mas sem ser assim. Pai Natal não vive no Polo Norte, Capital. Há muitos livros que têm, mesmo a contradição humana, muitos livros têm componentes sociais, sobretudo componentes sociais, que eu penso que as crianças conseguem compreender, ou seja, são passadas de uma maneira que é... Onde é que vive o Pai Natal? É preciso ler o livro, neste livro vive no Oriente. Aliás, essa edição, eu suspeito, essa do Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, que talvez tenha esse livro no início. Porque é uma coleção de alguns, não é? São vários. Porque eu acho que esta é a primeira edição. Então, nestas primeiras edições, o primeiro capítulo é uma história ilustração. Já agora, posso interromper? Dizer isto. Ele é um artista, como é que se diz? Polifacetado. Além de escrever estes livros todos, eu não sei como é que lhe sobra ao tempo, mas ele faz os bonecos. É ilustrador. Aliás, se forem ao catálogo da Biblioteca Nacional, como eu fui, reparem que ele tem mais de 200 títulos, mas a maior parte deles são de ilustração, certo? Eu ilustrei para outros autores cerca de 30 livros. Não chega às 40, não chega às 40. Não. Mas depois há várias edições. E os livros há várias edições. No total, aquilo chega a 200 entradas e traduções e essas coisas, e prefácios, etc. Chega 200 entradas na Biblioteca Nacional. É obra. E depois ele não se contenta em escrever e pintar, e são desenhos muito, muito originais também. Ele também é músico. Ainda praticas? Ainda tens uma banda rock? Sou um músico não praticante neste momento. Neste momento, o Soca de Lemba era o nome da banda, não é? Sim. Entretanto, já não existe, mas tem discos e isso? Sim, nós gravamos 4 discos, se não estou enganado. 4 discos, sim. Gravámos 4 discos e ainda... Cantavas e tocavas? Tocava sobretudo, compunha e arruinava algumas músicas com a minha voz. Era isso que eu... Mas enfim... Há uma arte que não pratiques? Há muitas. Não danço, por exemplo. Música, como? Não danço. Eu sofro daquela... Acho que foi o Mário Quintana que escreveu um verso em que disse que eu escrevo por não sei dançar. E eu sofro mais ou menos do mesmo problema. Pois. Eu percebo bem isso, que eu também sofro desse mal, pá. Dançar é assim uma coisa difícil. E vamos lá ver, voltando um bocadinho atrás, porquê só 2008? O impulso surgiu como? Como é que entras então na literatura com essa intensidade toda? Antes já tinha escrito, certeza, só não estava publicado. Não? Começaste em 2008? Sim. Na verdade, eu sou escritor porque sou leitor, ou seja, isso é o motivo mais evidente, mais óbvio. Nem todos os leitores se tornam escritores. Mas todos os escritores, em princípio, leem, não? Quanto mais não seja aquilo que eles publicam. Ser escritor sem ser leitor. E depois, até 2008 a ler? Não, eu continuo a ler. Eu leio muito mais do que escrevo. E, portanto, é a minha atividade principal. Mas muito mais. Leitor? Sim. Há uns que são eleitores. Ele é leitor. Leitor e eleitor também.
E isso para mim é muito importante, ou seja, eu escrevo em função daquilo que leio e o que leio serve-me de inspiração e combustível. Quais são os tipos de leituras preferidas que, sei lá, vamos falar da atualidade porque as outras já não te lembras. O que é que andas a ler, assim, que tenha interesse? Antes estávamos aqui a falar do clube de leitura, portanto, há pelo menos um livro por mês desse clube de leitura o último livro foi do Joseph Andrá, que é Assim Desfizemos a Guerra, que é um livro... O clube de leitura é lá na Casa Branca? É online. Aceitamos poder fazer presencial, mas normalmente as pessoas preferem fazê-lo à distância, até porque há muita gente inscrita que não vive em Portugal. Quantas pessoas estão nesse clube de leitura? Por acaso não sei. Mas tem um nome esse clube para as pessoas procurarem? Era uma Voz. Era uma Voz, que se alguém quiser... Que é o nome da associação cultural que nós... Não era uma vez, era uma voz. Que nós fundámos, exatamente. E até posso contar a história... Conta lá. Estamos a atropelar porque se chama porque tem este nome. Porque a determinada altura eu ouvi um escritor mexicano, num festival que participa no México, dizer que as histórias para crianças não deviam começar por Era uma vez, mas sim por Era uma voz. Por um motivo, porque a primeira vez que temos contacto com a literatura normalmente é através da voz, ou seja, alguém que nos está a contar a história, alguém que nos ama, que nos conta uma história. E por esse motivo seria mais correto dizer Era uma voz do que Era uma vez, ou seja, as histórias começam de facto pela voz e não por essa ideia do Era uma vez no tempo. Eu não queria perder o fio à meada, mas portanto há o clube de leitura que tem livros que, se quiserem acompanhar o que a classe lê, é carregar num browser e aparece imediatamente. Mas voltando então à pergunta de há bocado do início da atividade literária, a certa altura uma pessoa tem ali, tem ali vontade de mostrar aos outros, não é? Não foi bem assim. O que aconteceu foi circunstancial. Já fazias ilustração na altura? Fazia, mas fazia coisas muito específicas, ou seja, eu trabalhei durante muitos anos com cinema de animação. E, portanto, eu não disse, ele é cineasta também. Ele é realizador de cinema. Trabalhei mais de uma década, sobretudo com desenhos animados, mas não só, portanto, a animação. Fizeste o que diz Mulher, não foi? Do Dinis Machado. Adaptei alguns episódios. É um livro que eu adoro. Eu também. É pá, fantástico. Acho que é um dos grandes livros do século XX. Eu tinha 20 e tal anos. E quando digo um dos grandes livros do século XX, nem sequer digo é um dos grandes livros portugueses do século, porque as pessoas tendem a limitar as coisas. É pena que ele depois ficou por esse livro, um pouco mais escreveu. Sim, ele escreveu mais 2, depois houve 3, depois houve mais um póstumo, que foram assinados como Dennis McShade. Ele tem policiais. São esses policiais, precisamente, que ele precisava de dinheiro e escreveu esses 3 livros num ano. E publicou como sendo um autor americano, o Dennis McShade, em que o protagonista... Pois ninguém sabe quem é o Dinis Machado, mas é um dos grandes autores. É um dos grandes autores, sim. E eu até acho que, em certa medida, uma boa parte da forma que o Saramago depois vai desenvolver já existe neste livro que diz Mulher. Ou seja, os diálogos dentro dos parágrafos, etc. E, portanto, já havia ali assim algumas semelhanças. Sendo que o Dinis Machado tinha uma particularidade que é relativamente rara, que tinha sentido de humor. Muito. E o sentido o de humor... Saramago não. Sim, mas é um outro sentido de humor, que é mais duro, mais próximo da ironia, mais próximo da crítica social, etc. Mas o Dinis Machado não, tinha humor de situação, etc. E isso é uma coisa rara e que normalmente os intelectuais não perdoam muito, ou não perdoam, não gostam disto, acham que tira alguma gravidade, alguma seriedade. Gravitas em latim. Sim, exatamente. Há literatura que deve ser uma coisa pesadona e não sei o quê. E de facto, quando nós pensamos na literatura, autores com este sentido de humor são relativamente... Mas isso, se não me engano, esse romance sai nos anos 80, não é? Já tinhas lido então quando começas? Anos 80 ou anos 70, sim. 80, direi eu. Talvez. Não? Isso pode-se saber, mas só vai aqui e vê. Mas foi um livro que te marcou? Não? Sim, marcou-me bastante. E eu depois cheguei a conhecê-lo. Conheceste o Dinis Machado? Sim, porque ele morreu relativamente novo.
Morreu muito novo, 80 e tal anos. Foi? Foi. Mas ele começou então a escrever tarde, porque tem uma obra muito curta. Ele era jornalista, sobretudo, e o que ele publicou o que O sentido do humor aos 80 anos morreu muito novo. Mas ele tinha muito sentido de humor, mesmo no dia a dia, ou seja, não só nos. Mas foste ter com ele, foste ter com o Dias Machado? Sim, fui uma vez a casa, fomos jantar e tal. E mesmo nessa altura, por exemplo, ele fumava cigarrilhas e ele dizia que vou ao médico, o médico diz que eu tenho de parar de fumar, mas eu, se eu paro de fumar, morro. Era algo que ele Então foi isso, ele morreu que... por ter parado de fumar? Não, ele não parou de fumar, ele não parou de fumar nunca. Eu nunca o conheci, mas os livros dele tenho quase todos. Sei que não tenho mesmo todos. Então, sim, vamos lá entender. Tu tinhas a formação na área do design, porque andaste na António Arroio, andaste, portanto, no design, no cinema. Sim. Andaste na Escola de Belas Artes de Lisboa e depois também na Madeira, suponho eu. Porquê a Madeira? Porque era o lugar mais longe da casa dos meus pais. Havia 3 escolas de arte em Portugal e eu pus Madeira em primeiro. E os pais estavam na Figueira? Os pais não, estavam em Lisboa. E, portanto, havia a hipótese de Madeira, Porto e Lisboa. Eu pus Lisboa em terceiro, portanto, Porto em segundo e Madeira em primeiro. E foi assim que fui parar à Madeira. E a minha independência começou muito cedo também, ou seja, a partir dos 18, 19 anos, aos 19 anos depois já ganhavas para a vida? Sim. Já tinhas rendimento? Aliás, eu comecei a trabalhar em animação, precisamente por isso, e foi profissionalmente, por acaso o primeiro trabalho que surgiu e na altura não havia escolas, não era possível aprender em Portugal animação e, portanto... Já não fazes animação? Não, porque era um trabalho colaborativo e quando mudei para o campo era muito difícil fazê-lo. E, enfim... Mudar aliás, para o campo. A animação era uma coisa tão estranha que normalmente precisava de explicação. Quando eu dizia faço animação, as pessoas pensavam, sei lá, animação cultural, é um tipo animação animado, de rua, não é? Animação não sei do quê. Aliás, a produtora para a qual trabalhava ao início, nos anos 90, no princípio dos anos 90, precisava de animadores e havia muito poucos em Portugal e pôs um anúncio no jornal. Respondeste ao anúncio? Não, eu fui porque estava nas Belas Artes e alguém que sabia que eu desenhava ou gostava de desenhar convidou-me para ir fazer uns testes lá e então fiquei. E o Vasco Granja sabia que existia esse animador? Nós ainda não nos conhecemos a determinada altura, mas aquele é que era o homem dos desenhos animados. Bom, mas isto... o que aconteceu quando eles, ou seja, eles não tinham animadores, puseram um anúncio no jornal e muitas das respostas ao anúncio eram fotografias de senhoras com muito calor, não é? Enviavam, era um outro tipo de animação que achavam que se podia ali. Mas mandaste respondeste a um anúncio? Foi? Não. Foi através de colegas, de amigos. Então tu estavas na animação e a certa altura não desanimaste, pois não? É a literatura. Trocaste a animação pela literatura. Não foi bem assim também. O que aconteceu foi que durante um governo em que o primeiro-ministro, enfim... já foi há muito tinha tempo, alguma piada. Não, é melhor não. Tinha alguma piada involuntária. Eu tinha um blog que fez bastante sucesso, depois foi citado na Visão, na Sábado, etc. Como é que se chamava? Alerta Amarelo. Que hoje funciona bem também. Hoje é laranja, aqui é laranja. É laranja por causa do governo. E nessa altura acabei por ser convidado pela diretora de uma multinacional de publicidade para trabalhar como redator de publicidade, porque ela achou que os textos que eu escrevia no blog tinham cariz, ou pareciam, ou tinham... Criativos. Sim, correspondiam ao redator de publicidade. E então ela convidou-me com um ordenado e eu comecei a trabalhar. Então, além de mais, és publicitário, então foste publicitário. Fui de várias maneiras, porque fiz filmes de animação para publicidade, fiz vários, aliás, fiz mais de 200. Filmes pequeninos, daqueles... Bem pequeninos, alguns, sim. E algum ficou na memória de alguém? Não. Mas nessa Agora já não se usam os filmes nessa altura anúncios tinha de filme de animação.
Uso, sim, ainda há? sim, bastante, sim. Agora, Sou eu que vejo mais menos. usando 3D e outras tecnologias que à época não existiam. Mas, enfim, como tinha um editor de texto à minha frente e pela primeira vez estava a trabalhar com palavras e não com imagens, quando tinha tempo livre, e às vezes acontece na publicidade, trabalha-se muito fora de horas por solidariedade, ou seja, se a pessoa que trata das imagens, que é a minha dupla, precisar trabalhar até mais tarde e eu não tiver nada para fazer, eu estou com ele. Se ele trabalhar ao fim de semana, eu estou com ele. É uma Ou parceria. seja, é uma parceria. E por vezes estou em frente a um editor de texto sem nada para fazer. E quando se tem um editor de texto à frente, enfim, escreve-se. E foi isso que eu fiz. E, portanto, comecei por escrever a Enciclopédia da História Universal. Foi o primeiro texto que eu escrevi, precisamente esse volume. E Esta recolha de Morel é este? Sim. Escrevi mais num blog privado, para não chatear muita gente. E enfim, foi isso. Mas ainda assim sem consciência de que estava a escrever um livro. Isto são pequenas frases, não é? São citações. Sim, tem muitos aforismos, especialmente... Está lá, ter ou não ser, eis a questão. Não foi o Shakespeare que disse, pois não? Foi o Samuel Liebach, sei lá quem é. Ter ou não ser, eis a questão. E a frase do mesmo género, não é? Isso é um político judeu que eu inventei, portanto não existe. Mas, ele é recorrente, este personagem? Aparece algumas vezes, sim. Normalmente a falar de política, precisamente. Epa, isto é muito interessante. Estes livros, já disseste que se vendem pouco, foi o primeiro texto que eu escrevi, mas não foi o primeiro a ser publicado. Uma mentira em latim é uma máxima jurídica, diz o mesmo autor. E é tudo assim, pá. E, portanto, este é o primeiro livro, então, não é o Carne de Deus. Não, Carne de Deus foi publicado depois, porque a administração, na altura era a Bertrand, a administração, porque eu só enviei para uma editora, porque sou parvo. E as hipóteses de publicar enviando só para uma editora são mínimas. Pois tive muita sorte. manda-se para 50. Claro, o ideal é enviar para todas. E eu... Também sou um pouco mais que 50. Bem, há umas assim, vão de escada, há umas vão de escada. E colou logo aquilo, mandar para a Bertrand e foi logo? A editora gostou, a administração não gostou, e houve mudanças de administração, tentou-se publicar o livro... A administração caiu por causa do livro, estou a ver. Exato, ou quase. Mas a determinada altura eu estava prestes a desistir e a Lúcia Pinheiro, que era a editora da Bertrand, depois passou para a Quetzal e eu também, ela decidiu não... ela não quis desistir, disse: este é um livro difícil para começar e o que tu devias fazer era escrever um romance. E eu fui... foi citado para uma editora, de algum modo. E eu fui... quer dizer, acabei por me sentar em frente a um computador e, passado 2 meses, entreguei um primeiro esboço desse romance, A Carne de Deus, que vendeu menos do que a enciclopédia, portanto, apesar de ser... Mas não vendeu muito, de facto, essa Carne de Deus, não. Aliás, o livro passou muito... Qual foi o livro que deu, lembra-nos, o livro que te deu fama, que te deu projeção? Foi o terceiro? Foi lento, foi relativamente... Ao contrário da percepção, os livros foram vendendo cada vez mais e não houve um que foi... Não, são long sellers, ou seja, a maior parte dos livros que eu escrevo, eles não desaparecem das livrarias. Por vezes um livro vende muito, está uns meses nas livrarias e vende muito, e depois porque não tem nada a ver com a atualidade, não é? São livros... é uma coisa que caracteriza a prosa do Afonso Cruz, é a universalidade, é a intemporalidade, não é? Mas também acontece com outros romances, ou seja, o livro vende muito ao início, depois é recolhido. Mas o que acontece com os meus livros é que eles continuam a vender, ou seja, a maior parte deles continua nas... Mas os livros que devoraram o meu pai foi um livro que já vendeu mais que A Carne de Deus. Sim, muito mais. Os livros que devoraram o meu pai têm, acho que 17 são mesmo livros assassinos, não é? São livros assassinos. Devoraram mesmo o pai, não foi? Devoraram. Eu lembro-me disso, eu li isso na altura. Uma biblioteca inteira que devorou o pai, sim. Eu passei a olhar para a biblioteca de outra maneira. E se calhar o meu filho olhava para aquilo e se calhar interessado pelo livro. É uma coisa que falo depois no Vício dos Livros, que a biblioteca então pode ser uma autobiografia e, portanto, é possível conhecer uma pessoa através daquilo que eu... Estes 2 livros formam uma parelha, vamos chamar-lhe assim, não sei se vai haver mais, espero que sim, mas são livros já muito bem produzidos. Capa dura, papel bom,
O eucalipto estava aqui, estava no ponto. E tem umas ilustrações, vamos lá ver, acho que são diferentes de um tipo ou do outro. No primeiro, algumas são tuas, não? São minhas, sim. São todas são tuas. São colagens minhas, no outro são... No outro é que são quadros de famosos, alguns, outros nem tanto, mas do Picasso, etc. a ler. A ler. Tem cenas de leitura. A cores, estão a ver? E então o que é? São textos pequenos, independentes. Pode-se chamar crónicas, é estes? Sim, eles ficam entre a crónica, algumas memórias pessoais, o ensaio, ficam entre uma coisa e outra. Ora bem, e eu, para dar conta do que está no livro, eu posso ler a última, de pé. De pé, ponho-me de pé, não sei, para ler de pé. Mas não vale a pena. Não, leio sentado, leio de pé, sentado. De pé é o título da última. Para ser mais curto, vou tirar o primeiro parágrafo, para irmos direto ao assunto. Estes dois livros comunicam uma coisa que é a paixão pelos livros. Portanto, só alguém que gosta muito, muito, muito de livros é que escreve sobre os livros da maneira que o Afonso Cruz escreve. E já agora eu escolho este texto porque ontem estive numa sessão, foi no Expresso, não era político, não, ontem foi anteontem, engano, sobre livros e papel, etc. e tal. Eu e o Francisco Viegas, sobre as árvores e os livros, as pessoas não fazem conexão entre árvores e livros, etc. E eu fui buscar esta comparação, que os livros estão de pé na estante, como estão lá na biblioteca das águas. Sim, sim. Humberto Eco tem um livro chamado Memória Vegetal. E nós também estamos de pé enquanto estamos vivos, porque depois, quando não deixamos de estar vivos, normalmente não conseguimos aguentar na vertical. Sim, não é? Nós vivemos em esforço. É isso. Vivemos em esforço. Então, o parágrafo é este. Os livros nascem das árvores e, como elas, gostam da verticalidade. Estar em pé, de pé. São objetos verticais. Aliás, como a vida. Descansamos deitados, mas vivemos contrariando a gravidade numa luta constante. Ser vertical é um desígnio, enquanto desmaiar, cair, morrer, não existe esforço. É simplesmente deixar que a natureza faça o seu trabalho de esmaecimento, de transformar catedrais em areia e nunca ao contrário. Mas nós, animais, árvores e livros, tendemos a contrariar esse destino. Erguemo-nos, levantamo-nos. Esse movimento cotidiano tão simples define a vida. E seguindo o exemplo dos livros nas estantes, devíamos exaltar esse permanecer em pé, lado a lado. Eu acho que isto é muito bonito. Obrigado, Afonso. Melhor que este, só o texto anterior, que eu dou ao próprio Afonso Cruz, porque ele é que leu, a prosa é minha, ele é que ele lê. Posso sugerir-o devagar? Sim. Só para verem o estilo e levem o livrinho, ele depois assina no fim. Os livros são animais lentos. É preciso deixá-los pousar, voltar a pegar neles, pô-los ao colo. São feras vagarosas que exigem que as acariciemos na cabeça, nas costas, na barriga. Os livros não se apreendem em segundos. Requerem tempo, obrigam a uma espécie própria de contemplação, a que chamamos leitura. E, por vezes, são tão demorados que vivem milénios. Vão ficando. Que luz é essa que um livro aberto produz? Olha-se para a capa de um livro como para as pálpebras fechadas de uns olhos fechados. Isso é muito interessante. A capa de um livro, as pálpebras fechadas de uns olhos fechados. E lá dentro está alguém. Lá dentro está alguém. De onde veio estes textos sobre livros? Foram-se acumulando? De onde veio a necessidade de os juntar, de os pôr lado a lado, verticais? É isso, quando lemos, quando gostamos da leitura, também lemos muito sobre a leitura, sobre o papel do livro. Colecionas frases sobre livros e leitura? Não, mas vou lendo, e quando vou lendo, vou tomando notas. Aliás, vou tomando sempre notas. Desde que sou escritor, estou sempre a tomar notas. Aprendi que isso era uma boa maneira de escrever. Não. No telemóvel? Telemóvel ou no tablet. Eu não tenho computador, e portanto faço tudo nestes dois gadgets, ou seja... Escreves o romance no tablet? Uhum. O Jesus Cristo e a cerveja escrevi num iPod. A sério? Isso é no tablet. Nem no tablet foi, portanto o primeiro esboço. Mas isso de facto é o primeiro escritor português que consegue essas coisas. É que eu tenho
eu tenho a virtude de não saber escrever à máquina e, portanto, quando eu escrevo no teclado, escrevo com 2 dedos. Quando escrevo no outro, escrevo com 2 também. E, portanto, a minha capacidade é igual. Não é parecido. Num computador é parecido. É preciso mais dedos. Podes escrever só com 2? Eu uso os 2 também. Eu também só uso assim 2. Mas então, não usas um PC, um Mac, nada disso? Não, desde que... E até já há muito que pensei em deixar de ter o computador. Mas não conseguia por causa da ilustração. Porque os tablets não tinham qualidade suficiente para fazer ilustração que fosse possível de publicar em papel. E a partir do momento em que isso aconteceu, eu passei a ter só um telefone e um tablet. E, portanto, faço tudo ali. Mas o tablet é assim pequenino? Tem 10 polegadas. E vende lá estes livros todos? É verdade. Mas ando sempre com o meu escritório. O meu escritório está quando? comigo. A qualquer hora? A qualquer hora, sim. Essa também é a vantagem disto estar aqui sincronizado. Eu estou na fila do supermercado e penso num diálogo ou uma coisa qualquer e escrevo. Escrevo no telefone, por exemplo. Se estiver no avião, escrevo. Nunca pensaste também em falar aquele registro e com a inteligência artificial aquilo fica logo tudo por escrito? Sim, agora é mais fácil. Antes não era assim tão fácil. Mas há um livro que é muito pouco conhecido, foi publicado por uma associação, a APCC, que se chama Os Pássaros. E às vezes nas escolas perguntam-me quanto tempo é que demora a escrever um livro. E eu digo, bom, é muito difícil de contabilizar, porque eu às vezes estou a cozinhar e estou a pensar no livro. E, portanto, e o cozinhado sai bom à mesma? Eu não pergunto o livro, o cozinhado sai bom à mesma? Eu gosto muito de cozinhar, mas eu disse que ele era o homem de todos os instrumentos. O que é que fazes? Lá na coisa é carne de porco alentejana, não? A comida alentejana, assim, agora faço com alguma frequência, mas não só, faço tudo. Bom, mas isto para... Já me perdi onde é que... Estamos a falar dos pássaros. E às vezes perguntam-me quanto tempo é que demora um livro a escrever. Eu respondo, não sei, mas pelo menos, sei lá, para onde vão os guarda-chuvas, demorou cerca de 3 anos. Não sei a quantas horas de escrita, não sei quantas horas a pensar, não sei dividir esse tempo. Mas é possível escrever um livro numa hora e meia. E dei o exemplo dos pássaros, porque é o tempo que eu levo de carro de Lisboa até a minha casa. Até a Casa Branca. Até a Casa Branca. Souzel, em Porto Alegre. E houve um dia em que eu pus a gravar o telefone e gravei 12 poemas, que depois em casa afinei. Que são os pássaros. Que são os pássaros, e portanto é possível... Aquilo foi feito em viagem entre Lisboa e Casa Branca. Em viagem. E gravado isto é uma coisa extraordinária, porque... Reparem, quer dizer, é o escritor do século XXI. No século XIX não se usava nada disso. Mas eu gosto de escrever em papel, ou seja, eu não deixo de escrever, sim, mas normalmente tem que ver com outro tipo de coisa, é por prazer, gosto. Mas poesia, esse é um livro de poesia, não é o teu género mais forte? Mais forte, quer dizer, mais representado, é isso que eu queria dizer? Não, eu de facto tenho alguns poemas publicados nas enciclopédias com outros autores, ou seja, atribuídos a outros autores. Eu tenho portanto, a tua obra poética vai ser... É parecido com o Fernando Pessoa, já reparaste? O Fernando Pessoa também tinha aqueles autores todos e era ele, não é? Sim, tem alguns para crianças, alguns poemas para crianças. Para crianças, esses publicados independentemente. E aqui deve haver poemas... E aí há alguns poemas, sim, de alguns escritores inventados. Por exemplo, Ari Caldeira, não sei quem é, autor do Pássaro de Dois Bicos. Sim, é um sociólogo brasileiro, creio. Sociólogo brasileiro, inventado, que diz assim, um rico é um homem que acumula o suficiente para 10 pobres morrerem à fome. Um super rico é para 10 mil pobres à fome. Muito mais. O trilionário Elon Musk é para milhões. Estou a ver o género. Há um género aqui aforístico, não é? De dizer muito em... Eu gosto muito caracteriza muito a tua tipo de escrita, dizer muito em pouca, numa frase curta. Sim, gosto muito de aforismos. Ora bem, estou a ver como ele gosta muito de aforismos, não é um aforismo. Respondeu sucintamente. Eu acho que é a altura de nós dialogarmos com quem quer saber mais coisas sobre Afonso Cruz. Eu acho que há muitas coisas ainda para dizer. Eu satisfiz a minha curiosidade, acho que já percebi tudo, essa entrada na literatura, e agora isto não tem saída, uma pessoa entra na literatura e fica.
Mas eu acho que é dos poucos autores portugueses que é escritor profissional, quer dizer, não há assim tantos. E sim, o mercado é muito pequeno e é muito difícil viver só da... Para fazeres isso, são as traduções. As traduções ajudam muito, claro. Porque cobra-se os direitos à partido. Para viver em Portugal tem de pedir a ajuda do mundo, não é? Hoje em dia é quase tudo, para quase tudo. Não é? Como é que estão as tuas traduções? Em que línguas é que estás? E que... Não sei, línguas estranhas, não consigo... sei lá, arménio, não? Em princípio sairá em breve, sim. Na Arménia? Sim. Estamos a tentar, o país está com muitas dificuldades neste momento, a passar por algumas dificuldades. O nosso ou a Arménia? Os dois, mas a Arménia é pior do que nós. Enfim, há vários países. Mas todos os escritores dizem, por exemplo, que traduzir para inglês é que é sempre o mais difícil, não é? Para inglês é difícil porque eles têm um mercado muito próprio, portanto as traduções reduzem-se a uma percentagem baixíssima. Eles traduzem muito pouco. Ao contrário de países que a língua não é muito disseminada, que é o oposto. Portanto, terão 80% Os portugueses tendem a ser primeiro traduzidos dos países latinos, não é? Primeiro ao Brasil, que não é em tradução. Tu deixas que traduzam para o Brasil? Não, é mais ou menos. Ou seja, o Brasil... O Saramago proibia que traduzissem para brasileiro. Sim, normalmente para adultos não há aqui uma adaptação do português de Portugal para o português do Brasil. Mas nos livros para crianças, normalmente sim. E porque o Brasil tem planos de leitura que implicam uma série de regras e para que esses livros entrem nesses planos de leitura, eles têm de estar em português. Tens vários livros a circular no Brasil, não é? Sim, tenho vários. E principalmente infantis, é isso? Não. É a Companhia das Letras, aliás, começou no Brasil, não é? A Companhia das Letras, onde tens publicado. É uma editora brasileira, sim, que entretanto foi comprada pela Penguin Random House e criou-se o selo em Portugal, que publica autores lusófonos. Portanto, é o selo da Penguin que publica os autores lusófonos. Autores brasileiros e portugueses, sobretudo. Portanto, o sítio onde tens mais livros fora de Portugal é o Brasil? Não sei. Talvez, pode ser que em espanhol tenha mais. É provável que tenha mais em espanhol. Tem muitos em árabe também. Em árabe porquê? Esse livro, Vamos Comprar um Poeta, fez muito sucesso em árabe e depois... Aqui? Sim. E depois os outros, alguns do pintor Vasco Lava-Loiças, mas os livros que duraram meu pai também. Mas estes livros, enfim, não é o único escritor português que tem esta capacidade de se internacionalizar. São livros que eu diria que não têm quase nada a ver com a realidade portuguesa, não é? Há alguma coisa que se passa aqui em Portugal. Os livros cuja geografia não é importante, eu não os situo. E, portanto, só situo um livro quando a geografia... Mas quase não há livros, livros passados em Portugal. O Flores, por exemplo, é passado em Portugal. A Boneca de Cocosca, metade é passada em Portugal. O Pintor debaixo do Lava-Loiças tem uma boa parte passada em Portugal. E o também. resto pode ser em qualquer sítio, na Arménia, no Brasil? Alguns não. Por exemplo, esse Sinopse de Amor e Guerra, precisamente porque faz parte de uma coleção chamada Geografias, tem uma geografia específica e, portanto, não poderia ter acontecido noutro lugar. Qual é o lugar desse? É Berlim. Então passa-se em Berlim. Sim. Há um passado na Cochinchina, outro passado em Berlim e outro passado no Chile. São 3 lugares, enfim. E saíram mais, em princípio. E esses países onde publicas, eles chamam-te para lá ir falar dos livros, lançar os livros? Sim, quase sempre, sim. Portanto, uma parte da vida do escritor é feita em viagens, do escritor profissional é feita em viagens. Se houver traduções, sim. Se houver traduções, normalmente isso é importante porque aparecem entrevistas, há interesse dos jornalistas, interesse do público, etc. E, portanto, muda ou pode mudar a percepção que o livro traz junto dos leitores. Pois nós, às vezes, em Portugal não temos a ideia, enfim, da amplitude que têm alguns autores portugueses lá fora. Mas não é o único. Há o Gonçalo Tavares também, e outros sim. Que, enfim, que o próprio João Tordo já tem livros. Sim, o Walter. O Walter Ugumem tem muito. O José Luís Peixoto. Portanto, é tudo uma geração, não é? O José Luís Peixoto, eu por acaso acho que tiveram aqui todos. É toda uma geração, não é? Vocês... na antiga geração, havia lá umas grandes polémicas entre as pessoas, uns zangavam-se com os outros. Nesta nova geração, acho que o pessoal ainda confraterniza, encontra-se nas feiras dos livros e noutros sítios.
e não há aquelas rivalidades antigas que havia, muito grandes, como as polémicas de... Não, eu acho que hoje em dia só entre poetas, não é? Ainda Os poetas são mais aguerridos aí a defender as suas... mas também não se guerreiam, ignoram-se, não é? Depende. Depende. De vez em quando há uma bengalada ou outra, como no século XIX. Já percebi porque é que ele não cultiva a poesia, para evitar... Eu tenho medo dos poetas. Façam amor, não a guerra. Muito bem, então eu já pensaram no que querem perguntar? Está ali um microfone, se achava a Liliana. Querem entabular diálogo. Eu gosto muito de entabular, pá, entabular. Tu entabulo, tu entabulas, é Cristina. São essas palavras que têm um lugar, um contexto específico e nós tinha de ser uma romancista a fazer a minha pergunta. E professora de literatura e crítica. Não é uma pergunta, não é a primeira pergunta, enfim, é só mesmo para abrir aqui as hostilidades. Já é bom as hostilidades. A palavra aqui para o nosso lado. Muito obrigada por estar aqui connosco, por ter vindo até Coimbra com este tempo. Eu não tenho nenhuma pergunta, tenho algumas perguntas, aliás, tenho muitas perguntas, teria muitas perguntas, mas também não vou monopolizar agora aqui a palavra. Podes pôr 3. 3, vamos então começar. Mas eu começaria se calhar pelo título deste seu livro, que me leva logo a duas questões, o vício dos livros. O vício de escrever ou de ler? O vício de escrever livros, que é um pouco o seu caso, uma vez que escreve quase compulsivamente, mas também o vício de ler, uma vez que também nos disse que era um leitor, que era um leitor compulsivo, vamos utilizar a redundância. O vício de ler, e eu acrescentaria, será que é o vício de ler livros ou o vício de ler bons livros? Porque há aí uma nuance, há uma questão. E o que são bons livros? Que livros é que nós lemos e que livros é que nós consideramos suscetíveis de figurarem aqui nesta seleção ou noutras seleções? Que livros é que nos movem, tanto na escrita quanto na leitura? E para terminar, Carlos, depois poderíamos voltar, mas... a questão do leitor é também para mim uma questão muito importante. Escreve livros para crianças e, portanto, tem um público muito definido, sabe, há bocadinho dizia, se eu escrevo para 5 anos não é para 6, é para ali, para um... Não, está bem, mas enfim, não é isso, mas há um público específico, que é a criança que depois com 6 ou com 7 ou 8 já não lê. Já não lê eventualmente esses livros. Sim, esses são os livros que eu acho que não são bons para crianças. Esses que têm um prazo. E os outros, isto é, tendo em conta que a sua obra é uma obra híbrida, vamos dizer assim, uma obra de difícil classificação, não sabemos onde é que a vamos pôr na prateleira das nossas arrumações, para que leitores, no fundo, será que pensa um pouco no leitor quando escreve? Será que tem um objetivo de chegar a alguém de alguma forma específica e particular? Mas já fico por aqui. Enfim. Então, são 3 perguntas. O vício dos livros é sobretudo o amor pelos livros e, obviamente, pela escrita, mas sobretudo pela leitura. Eu leio, como disse, eu leio muito, mas muito mais do que escrevo. Não há comparação. Aliás, eu costumo usar sempre a mesma imagem, que é encher um copo gota a gota é a leitura. Quando transborda um bocadito é a escrita. Portanto, é o transbordar da leitura é a escrita. E, portanto, é algo que acontece através desse é uma metáfora da água, muito apropriada à estação elevatória, da água ao dia de hoje. E aos dias que temos passado. Quando transborda é a escrita. É a escrita. Portanto, nada de preocupações, é só a escrita, a natureza a escrever. E, portanto, aqui o vício dos livros tem mais que ver com a leitura do que propriamente com a escrita, mas sim, a escrita é uma componente. Os livros não apareceriam sem essa parte, claro. Depois, em relação aos livros bons e aos livros maus... O que é que são livros bons? Pois, é difícil de definir uma coisa e outra. Tens livros maus? Porque há livros muito possivelmente tenho... são
Eu, quando publico um livro, publico o melhor que sei naquela altura. Se eu sinto que posso fazer melhor, não publico ainda. Portanto, tento fazer melhor, até ao limite da minha capacidade. Mas depois há a sua avaliação, e isso também é importante, porque esta questão de pensar no leitor ou não, é que é algo que eu não domino. Ou seja, quando o livro é publicado, essa parte já não tem nada a ver comigo. Se os leitores gostam, se leem, se não gostam... Estás interessado em saber, André? Eu estou mais ou menos. Eu quando publico um livro, eu estou já a escrever outros. E, portanto, não estou a pensar e não fico naquela ansiedade, o que é que as pessoas vão dizer daquilo. Não, aquilo já foi a sua vida. Tem 18 anos, já é independente, já foi trabalhar, foi para a tropa. Mas se alguém diz mal de um livro, é raro em Portugal. Porque agora já não há estas polémicas antigamente. Sabe, fica chateado, pá. Sim, claro. Aliás, o dizer mal, e como nós todos sabemos pelas redes sociais, se por acaso nós publicamos um texto e as pessoas dizem bem, nós pomos um like, um coraçãozinho e tal. Se alguém disser mal, nós escrevemos um texto a rebater a crítica. E, portanto, nós somos muito mais afetados por isso, por outra coisa. Aliás, um copo de água, basta cair aqui uma gota de café ou vinho para ficar totalmente contaminado. E, portanto, mesmo esta quantidade de coisas boas, basta uma gotinha para estragar o dia. O Kingsley Amis tinha uma frase que gosto muito, que é justo que uma má crítica te estraga o pequeno almoço, mas nunca o almoço. Ou seja, o pequeno almoço, quando nós lemos a crítica, pronto, ficamos indispostos. Mas não pode chegar até à hora do almoço, essa indisposição. E, portanto, mas os críticos podem não ter razão, não é? Há pouca crítica em Portugal neste momento, sim. Digamos, os jornais já não é o que é. Sim. Quando a crítica é má, os críticos nunca têm razão, aliás. Essa é a perspectiva do autor, ou dificilmente terão razão. Mas a ideia também de pensar, ou seja, eu publico os livros, e quando publico livros, quer dizer que quero partilhar esses livros. Senão, mais vale deixá-los no ficheiro onde eles estavam antes de irem para a edição. Na Arca, chama-se Arca. Exato. Neste caso é uma Arca digital, mas já não é a gaveta, como antes se chamava, ou a Arca, no caso do Fernando Pessoa. Mas claro, eu sigo um conselho foi dado por alguns escritores, e que é comum a alguns escritores. O Fernando Amor e o Kurt Vonnegut diziam: nós não devemos pensar numa multidão, porque se pensamos numa multidão, pensamos em agradar a muita gente. E é isso que normalmente que define um texto, um romance comercial, um livro comercial, ou mais comercial. Mas, se eu pensar num amigo, é completamente diferente. E, portanto, eu penso nos leitores como um amigo a quem estou a explicar: bom, esta história é mais ou menos isto, eu estou a escrever sobre isto, etc, etc. E, portanto, vou tentando compreender a minha própria comunicação e a forma como chego ao leitor. Agora, em relação aos livros bons e aos livros maus, além da questão do gosto, que há aqui um lado claramente subjetivo, há também depois uma tendência a acreditar que os livros cujo foco é sobretudo o entretenimento são maus e que os livros cujo foco é eminentemente artístico são bons. Mas nem sempre é verdade. Não concordas com isso? Há livros que são muito maus e têm uma intenção artística e que podem ser muito, muito maus, da mesma forma que alguns livros de entretenimento são muito bons. Ou seja, tanto são bons que se mantêm vivos até hoje. Vamos pensar, por exemplo, no Júlio Verne. Eram livros de entretenimento que se mantiveram vivos até hoje. E nós não sabemos quais são aqueles de entretenimento que são publicados hoje que irão sobreviver aos tempos. Mas isso pode acontecer, acontece com muitos. Enid Blyton também sobreviveu aos anos, o Salgari. Há muitos autores de entretenimento que sobreviveram. Alguns autores de pulp, de ficção mais de entretenimento, de ficção científica inclusive. O H.G. Wells é um grande autor. Mas esse era um autor diferente, ainda não havia essa ideia da ficção científica. Curiosamente, nos
nos anos 50, 60, um amigo de um autor que é um dos meus autores favoritos, que é o Kurt Vonnegut, o Theodore Sturgeon. Não sei porquê. O Theodore Sturgeon, ele fez muito sucesso na literatura mainstream. E, claro, foi muito criticado. Porquê? Pelo estereótipo da ficção científica. Se escreve ficção científica, então não é bom. Não pode ser um bom escritor. Mas eram grandes livros. Ele tinha grandes livros, também com grandes ideias. E o que o crítico disse foi que 90% desta literatura de ficção científica não presta. It's crap. E ele respondeu, na verdade, 90% de toda a literatura não presta. E essa resposta é hoje um princípio, chama-se a Lei de Sturgeon, em que se acha que, ou que se usa para alguns sistemas em que 90% não funcionam. Portanto, é a Lei de Sturgeon. A Lei de Sturgeon. Veio da literatura. Falando de... Já vamos a mais perguntas, mas falando de autores que gostas e não gostas, não vamos falar dos vivos, vamos falar de... Falaste do Gordon... Esse já morreu, Gordon Vonnegut já morreu. Mas... Não há muito tempo, mas já. Mas quais são autores que podes considerar de referência que não morreram para ti? Quer dizer, morreram, mas para ti estão vivos. Sim, há muitos, alguns enfim, da poesia, da literatura, mas também gosto muito de alguns filósofos, de alguns... E houve porque há uma muito de ensaio também, na tua escrita, há muita filosofia. Houve uma altura em que a filosofia e a poesia se confundiam. Por exemplo, o Tao Te Ching foi escrito, é um poema, e neste caso confunde-se a religião com a filosofia e com a poesia. Muitos autores pré-socráticos escreviam em poesia, e portanto o formato era de poema. E era já ciência, aquilo era pré-ciência. E sim, era uma filosofia, era o que se chama a filosofia natural. Não é? Sim. E portanto há muitos autores de muitos tipos que gosto muito. Assim, mais recentes e pensando na literatura como normalmente concebemos, além da Odisseia, que é um livro que me fascina muitíssimo. Voltas lá de vez em quando? Na verdade, eu este ano já entreguei para a edição, escrevi uma pequena epopeia passada na Odisseia, um spin-off O Homero está a dar frutos, continua a dar frutos. Sim. O Homero que não existiu, não é? Que possivelmente não existiu. Curiosamente, nesse livro falo de uma teoria do Samuel Butler que dizia que a Odisseia tinha sido escrita por uma mulher. E quem ler esse argumento era uma nobre siciliana, segundo ele. Mas, curiosamente, quem ler o ensaio do Butler e ler depois a Odisseia nunca mais vai conseguir olhar para a Odisseia como sendo de Homero. Porque é convincente o ensaio. Muito convincente. Sendo que os académicos não acreditam, claro, mas exceto o Robert Graves, que disse sim, o Homero era uma mulher. Sim. Era uma mulher. Mas pronto, mas esse é um exemplo, enfim, é aí que começa a literatura, de algum modo. Sim, mas gosto muito mais da Odisseia, ao contrário do que sempre foi aqui uma opinião clássica, gosto muito mais da Odisseia do que gosto da Ilíada. A Ilíada é uma epopeia de guerra, começa com a ira, a Odisseia é um retorno a casa, e portanto é um regresso a casa. E eu até costumo brincar dizendo que se perguntassem ao Homero, como escritor, na altura, um jornalista, então em projetos para o futuro, agora que fez tanto sucesso com a Ilíada, o que é que está a pensar, a escrever agora? Uma epopeia assim, e sobre o quê? Que guerra agora é que vai haver? Quantos baldes de sangue é que vão correr e tal? Não, é só uma pessoa que quer regressar a casa. E é estranhíssimo, não é? Que isso seja um motivo para uma epopeia, regressar a casa. Não parece nada. O tempo de hoje é uma epopeia regressar a casa. E se nós pensarmos nisso, Odisseu teve 20 anos para regressar a casa, não estava fácil. Pois, havia lá uns truques no meio. Infidelidade. Mas isso foi há muitos anos, a Odisseia. Assim, o Luís de Camões, por exemplo, tentou também uma Odisseia. Uma Odisseia, uma epopeia, neste caso não regressa a casa, mas uma viagem. Sim, mas eu gosto muito desse livro e
eu revisito muitas vezes, portanto, há a Odisseia, sobretudo a Odisseia, e também leio muito sobre a Odisseia, ou seja, acompanho a leitura da Odisseia com pessoas que escrevem sobre a Odisseia. Depois, assim, mais recentemente, houve alguns autores que me marcaram a determinadas alturas da minha vida, de forma diferente. Simone Weil. Simone Weil. Sim, gosto mesmo muito da Simone Weil, em todos os sentidos. Gosto muito. O Saint-Exupéry, com a Cidadela, também foi um autor muito importante. Hoje gosto menos do que gostava, porque me pediram para escrever sobre o Príncipezinho e quando comecei a escrever sobre o Príncipezinho, até publiquei um ensaio depois mais tarde sobre o livro. Agora, encontrei um problema ético ali por resolver e então fiquei um pouco zangado com o Saint-Exupéry. O Nikos Kazantzakis também me marcou muito, o Dostoiévski. O Dostoiévski foi o primeiro livro que eu li da estante do meu pai. E, portanto, isso mudou muito a minha forma de ler. E por esse motivo, talvez, tenha sido tão importante. Havia muitos livros lá em casa? Era uma boa biblioteca, sim, tive esse privilégio. Ficaste com ela? Uma boa parte dos livros do meu pai, sim. Alguns ainda estão em casa dos meus avós, que era a casa dos meus avós. Muito bem. Querem fazer mais alguma questão ou comentário? Sim. Coisa breve. Primeiro, o nosso poeta de serviço, João Castanho. Primeiro, relembrar que aquilo que foi logo falado no início, o livro do Dinis Machado foi publicado em 77. 77, foi antes dos anos 80, então, sim. Duas coisas muito rápidas. Quando falaste aí da Odisseia, leste, não leste, e se leste, se te marcou positivo ou negativamente, ou foi nada de especial o Ulisses do Joyce? Porque foi comigo foi o primeiro livro. Olha que pergunta, alguém leu o Ulisses? Eu não li. Eu li, mas foi o primeiro livro que eu pus de lado e só uns 10 anos depois é que voltei a ele. Porque eu cheguei por volta da página 30 e não fazia a mínima ideia o que é que estava a ler. Não sabia o que é que estava ali a passar, eu tinha 19 anos, não fazia a mínima ideia. Eu tinha lido grande parte da literatura russa aos 15, 16 anos, com a biblioteca itinerante do Gulbenkian, o Dostoiévski, o Gorky, principalmente. Nem era tanto. Mas o Joyce era demais. Exatamente. E passado 10 anos eu regressei a ele e acabou por me marcar. Tendo em conta o que eu conheço da maior parte dos teus livros, era esta exatamente a pergunta que eu te queria fazer. Alguma vez tu partiste para uma escrita mais ou menos com a estrutura delineada e o que é que querias e porquê, e de repente paraste e disse assim, mas eu para escrever este livro, contrariamente ao que eu pensava, eu vou ter que fazer aqui ainda uma grande investigação sobre isto ou sobre aquilo. Isso nunca te aconteceu? Não. Normalmente o que me acontece, se por acaso eu for escrever um livro que precisa de investigação, eu de facto passo muito tempo a ler sobre o assunto, sobre o tema. Mas depois os livros ficam ali na estante, ou seja, eu fico imbuído de um certo espírito, de um certo contexto, que depois uso. Mas realmente é difícil depois transpor alguma informação. O livro fica demasiado manual, escolar, fica muito didático. Não há referências, aqui nestes livros não há referências. Isso não há referências, isto não são ensaios. Há referências, sim. Curtas, pequenas, no final. Sim, tem a referência bibliográfica das citações. No final, não é? Sim, mas é uma muito curta, 2 páginas. Sim. Exato. O livro também não é muito, não é muito grande. E, portanto, por exemplo, numa das enciclopédias tem uma novela lá dentro, passada no Renascimento. E eu tenho muitos livros sobre a vida no Renascimento, a vida cotidiana do Renascimento. Não cometer muitos erros quando... E algumas coisas ficaram, por exemplo, os sapatos que hoje algumas senhoras usam com a sola muito grande, usava-se muito no Renascimento por causa das poças de água, para não molharem os pés. E, portanto, alguns destes pormenores foram ficando. E quando escrevi o livro, enfim, já tinha
mas não era preciso depois estar a citar o Pomponazzi, ou o Bembo, ou o Marcelo Ficino, ou outro qualquer. Não havia qualquer necessidade, mesmo eles, alguns destes aparecem nessa novela. E, portanto, como personagem. Qual é o volume que tem essa novela? Chama-se 1000 Anos de Esquecimento. 1000 anos, sim. 1000 Anos de Esquecimento. Que é mais ou menos... não é bem assim, mas foi mais ou menos... às vezes os escritores zangam-se porque os livros não estão nas livrarias durante um mês ou durante um ano, e Platão esteve... já vou repetir, não é bem assim, mas esteve praticamente 1000 anos sem ser lido E o Sócrates nunca escreveu nada, não é? E o Sócrates nunca escreveu nada. Isso, enfim, esse não poderia ser lido. Curiosamente, aqui falo de um caso muito divertido, em que Sócrates era amigo de um sapateiro. E regularmente visitava esse sapateiro, chamado Simão. E esse sapateiro foi escrevendo no coro alguns dos diálogos que ele tinha nessa sapataria. E esses diálogos do coro, sobre inúmeros assuntos filosóficos, perderam-se. Mas, além de Platão, havia mais outra fonte. Havia outro escriba, sim, que era o sapateiro. E havia o sapateiro. Mas esse é verídico, estás a dizer? É verdade. E Jesus Cristo bebia cerveja? Não. Com certeza. Isso... Também faço cerveja, ouvi dizer. Sim. Jesus Cristo bebia cerveja, porque toda a gente bebia cerveja naquela altura, desde as crianças. Não havia vinho na altura. É possível que algumas pessoas que habitassem o território da Palestina à época, como os gregos ou romanos, bebessem vinho, porque era uma bebida que eles bebiam de facto. Mas a maior parte destes povos bebiam cerveja. E bebiam cerveja desde muito novos, desde crianças. Portanto, a cerveja era muito pouco alcoólica, era uma fermentação muito básica, tinha partes sólidas e era bebida numa malga com uma palhinha. Portanto, nós imaginamos, não havia recipientes herméticos, portanto, o gás saía, não tinha propriamente gás, era a temperatura ambiente, não havia frigoríficos e, portanto, podem imaginar uma coisa mais ou menos a 30 e tal graus, ou a 20 e muitos graus. Depois, não era filtrada, portanto, tinha muitas partes sólidas. Eles bebiam com uma palhinha o suco. A palhinha era feita de cana e à parte disso era opaca, claro, não era filtrada e, portanto, é uma cerveja. A ideia de cerveja não corresponde exatamente à ideia de cerveja que temos hoje em dia. Assim como ao vinho também não corresponderia à mesma. Não era o vinho dos romanos, não é? Por exemplo, os gregos tinham o costume, ainda existe na missa, de misturar água no vinho. O que leva a suspeitar que o vinho talvez pudesse ter, para ser temperado com água, tivesse outras substâncias e tivesse de ser suavizado de alguma maneira. E, portanto, seria algo completamente diferente. Portanto, é muito improvável que Jesus Cristo não tenha bebido cerveja. Ter bebido vinho ou não pode ter acontecido. Ele dava-se com muita gente, incluindo com gregos. Portanto, dava-se com toda a gente. Com toda a gente, desde os mais pobres aos mais ricos. E, portanto, é possível que tenha bebido vinho. A cerveja, como eu dizia, a Palestina nessa altura importava milhares e milhares de litros por ano às cervejeiras egípcias. E, portanto, era muito consumido. Já havia... Sim, era já muito havia exportação do Egito. Até porque os cereais dão-se em todo o mundo, ao passo que as vides não. Exatamente. Elas precisam de um certo clima. Hoje em dia já não é bem assim, mas... De algum modo a cerveja é mais antiga que o vinho? Em princípio, sim. Aliás, a cerveja, em princípio, a cerveja é mais antiga do que o pão. E, portanto, precedeu o pão. Porque a cerveja não precisa de forno para ser feita. E, portanto, poderia fermentar naturalmente se fosse deixada num recipiente, ou seja, se cereais fossem deixados no recipiente. Ainda com culturas não agrárias ou nómadas, e nómadas que já conheciam a agricultura, é possível, portanto, mas também poderia ter acontecido que tivessem feito cerveja com cereais selvagens e, portanto, os grãos de cereais, quando cai, por exemplo, chuva, passado um tempo, começam a fermentar e, portanto, faz uma espécie de cerveja. É uma cerveja muito pouco alcoólica, porque a cerveja precisa de um processo. Aliás, a cerveja é um cozinhado.
Por isso é que pode levar todos os ingredientes que nós temos na cozinha, incluindo entrecosto. Não fica boa, mas pode Mas ser isso falas por experiência própria, Tentaste várias cervejas? Eu já fiz várias cervejas de vários tipos diferentes. Houve aqui uma altura, quando fui viver para o Alentejo, que tentei fazer só com ingredientes alentejanos, incluindo com as leveduras alentejanas, as leveduras do pão, porque a levedura do pão e a levedura da cerveja são exatamente a mesma. Por isso o pão, a cerveja era chamada de pão líquido, porque são exatamente os mesmos ingredientes. Um em estado, o pão é sólido, a cerveja é líquido. Há pessoas que comem muito pão, parece que não se bêbadas aí aqui na rua. Não, mas enfim, o pão engorda mais do que a cerveja, tem esse defeito. Foste para a Casa Branca, para o Alentejo, Alto Alentejo, por causa do pão ou da cerveja? Não. Porque o país é tão grande, escolheste esse sítio tão longe. Fui porque queria ser o clichê do escritor, não é? Viver isolado. Eu logo vi. Para criar a imagem do escritor isolado, no cimo do monte. E vai lá alguém visitar o escritor ou o escritor tem de sair de lá? Não, de vez em quando temos sempre algumas visitas. Bom, agora que temos a associação Era uma Voz, em Casa Branca, temos bastantes mais na associação, mas em nossa casa também, sim. Eu já lá fui um dia lá à associação à Casa Branca. É verdade. Lembras disso? Sim. E aquilo, de facto, é qualquer coisa. Nós Uma temos casa antiga. Um festival dedicado ao futuro, a pensar o futuro, Aí está um chamado bom Oxalá, e o Carlos foi convidado. Oxalá. Olha, estamos quase a acabar. Querem, ainda até a última. Sacha, Muito obrigada. eu vou aos bons sítios todos do país. Queria fazer, de facto, uma pergunta. No romance, nem todas as baleias voam, há várias personagens que sofrem da condição sinestésica. Essa condição sinestésica foi muito importante para este romance, claro, mas é importante em geral para si, para a criação de relações, de personagens, de conexões, e eu também queria perguntar isso também por causa dessa influência da música na literatura, não é? Que neste romance também é muito importante. São só boas questões, só boas questões neste. Bom, a sinestesia, enquanto enfim, uma condição, normalmente é relacionada com cores, confusão entre cores e sons, por exemplo. Mas existem outros tipos de sinestesia que não, enfim. Um poeta acaba sempre por sofrer um pouco disso. É uma sinestesia poética, em que, por exemplo... O Rimbaud era bom nisso, não era? Qualquer analogia, qualquer metáfora, qualquer comparação é já a partir de algo em que se associam duas coisas que não estão à partida ligadas e, portanto, esse é um dos processos da criação poética. Então, é normal que tenhamos essa sensação, assim como com a música. Nós temos alguns estudos já dizem que isto se prova mais ou menos, ou seja, que, por exemplo, as composições menores, as composições menores que têm alguma tristeza, alguma solenidade, depende também do ritmo, e que as composições as composições maiores são mais alegres, têm uma abertura maior aqui em relação à emoção. Mas é muito curioso porque na Boneca de Kokoschka eu faço esse exercício com uma personagem em que ela consegue usar determinado tipo de acordes para definir determinado tipo de personalidades, ou seja, atribui acordes às personalidades, às pessoas. E portanto aqui também há um tipo de psicologia musical, é uma psicologia diferente, sim. Ou seja, como é que um som se pode, aqui neste caso, associar à personalidade de uma pessoa. E, enfim, sim, é algo importante porque é um conhecimento através... Nós temos... Há um conhecimento que é causal, não é? Nós sabemos, há uma causa, há um efeito, e nós determinamos determinadas coisas. Mas, sim, mas não só, porque, por exemplo, a ciência também usa muito a homologia. Vamos imaginar o caso da evolução das espécies.
quando eu olho para o nariz de um cão e um nariz humano, eles são diferentes, mas são homólogos, ou seja, têm uma raiz comum, mas são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Um não é a causa do outro, é uma causa comum, mas um não é a causa do outro. E, portanto, nós conhecemos, neste caso, por homologia e não por causa e efeito. Por analogia já é mais difícil, mas também acontece. Nós sabemos que determinadas funções, determinadas coisas, como por exemplo as asas de determinados animais, são análogas, servem para voar. E, no caso do voo, obedecem a leis da física e, portanto, evoluíram de modo a ter um comportamento análogo, mas de acordo com os seus Já um escritor, já estão a ver que não foge da ciência, ele busca inspiração na ciência. Isso nota-se a miúdo nos livros. Sim, não é? sim. Vai buscar a teoria de evolução, vai buscar estas coisas. Mais alguma questão? Não sei se foi tudo respondido. Se não houver mais, nós vamos acabar com os textozinhos. Talvez o último fique para o autor escolher um dos textos dos livros que ele goste. Eu tenho aqui um pequeno texto, um pequeníssimo, da Enciclopédia de História Universal, que é sobre a verticalidade, como há bocado eu estava a dizer que os livros queriam-se verticais. Eu fui aqui à letra V e a ver se havia vertical. E há. Verticalidade. O autor, deixa cá ver quem é o autor. Ari Caldeira, Subcamadas da Anatomia Humana. É o tal brasileiro. É o brasileiro. Ari Caldeira, Subcamadas da Anatomia Humana. Verticalidade é uma entrada do dicionário. Escada e esqueleto têm a mesma raiz etimológica. A escada para o céu parte da cauda, cóccix, para a cabeça, em 33 graus, logoi. Aqui a anatomia chama vértebras. Parte do animal para o divino. Também tem a mesma etimologia da palavra escola. E diz-nos que carregar por ela é sabedoria. A escada que carregamos nas costas, mas que raramente subimos, é por vezes referida como coluna. Não tanto por sustentar a verticalidade humana, mas antes por sustentar o céu na cabeça. Isto tem muitas metáforas aqui metidas. Mete biologia, mete anatomia, mete religião e tudo se resume à verticalidade, é o título do texto. Então agora sobre os livros e acabamos então este aqui escolhido por ele. Sim, este por acaso segue-se, é um pouco mais longo. Faz mal, ainda temos aí. Mas segue-se aqui ainda temos baterias. A um texto chamado Quer Queiramos, Quer Não, Somos Todos Poetas, porque a determinada altura o Mário Quintana, de quem gosto muito por acaso, disse a certa altura que sim, todos devem fazer versos, contanto que não venham mostrar-me. E então este texto chama-se Somos Todos Poetas, mas... Querilos foi um mau poeta que seguiu Alexandre e descreveu as suas guerras. Diz-se que Alexandre comentou, isto porque Alexandre era louco por ter um grande poeta, ter um Homero que cantasse os feitos dele. E então ele dizia o seguinte, diz que Alexandre comentou que preferia ser o Tercites de Homero, que era o mais feio e inútil dos soldados gregos, a ser o Aquiles de Carilo, que era o poeta que o acompanhava, o tal poeta muito mau. Ele um dia acordou com esse poeta que este receberia uma moeda de ouro por cada verso bom que escrevesse e um murro por cada verso mau. Como a sua poesia era muito mais vezes má do que boa, Carilo acabou por ser morto à pancada. Só que chama crítica literária mesmo. Talvez aqui o conselho de Mário Quintana tivesse feito sentido. Somos todos poetas, mas alguns deverão ter o bom senso de guardar os versos para si. É difícil, no entanto, não sentir uma certa simpatia trágica ou um riso culpado por Carilo, o poeta que apostou versos contra murros, acabando por perder, literalmente, a vida nessa métrica. Parece claro que sofria do efeito Dunning-Kruger, um viés cognitivo segundo o qual pessoas com baixos níveis de competência numa determinada área tendem a sobreestimar o seu próprio conhecimento ou desempenho nessa mesma área. Ironicamente, quanto menos alguém sabe, maior a confiança que pode ter, porque não sabe o suficiente para reconhecer a própria ignorância. É uma armadilha intelectual comum que Pascal identificou muito bem, especialmente visível em debates de redes sociais, reuniões de trabalho ou nas guerras épicas de Querilos. Neste caso, o Pascal dizia que porque é que um
um ignorante nos irrita muito e um coxo não. É que o coxo sabe que é coxo. Mas o ignorante não sabe que é ignorante e culpa-nos a nós da sua ignorância. Qualquer poeta sensato, creio, temeria um contrato tão severo, uma moeda de ouro por cada obra-prima, um murro por cada rima forçada. A crítica literária levada ao extremo físico. Se a dúvida sobre o que fazemos pode tolher-nos e impor-nos como um problema, também pode ser boa conselheira e valerá sempre a pena puxar uma cadeira e convidá-la a sentar-se ao nosso lado para que opine. Alexandre percebia muito bem o valor da poesia, compreendia perfeitamente que um ato heróico só é épico através de uma partilha competente. Mais, sabia que um ato tíbio ou pálido pode ser transformado num belo canto épico, do mesmo modo que o mais valoroso feito pode ficar reduzido a umas lamentáveis rimas, a uma descrição anódina que ridiculariza mais do que exalta. É melhor ser o Tercites de um gênio do que Aquiles de um péssimo poeta. Curiosamente, Tercites sobreviveu à Guerra de Troia, Carilo não sobreviveu à crítica. Muito bem. Muito obrigado, Afonso. Afonso Cruz, autor do Vício dos Livros 2. Está este livro, vou pedir para ele assinar e agradeço-vos a todos terem vindo neste dia com tanta chuva e enfim, em que não metemos água, como viram. A água aqui não entra. Obrigado. Espera aí, este já está assinado, peço desculpa.